Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos trouxe até aqui, neste momento. Nós somos muito gratos, Pai, porque cada um que chegou até aqui hoje, não sabemos como está o coração dessas pessoas, Pai, mas sabemos de um motivo que as trouxe até aqui, que é honrar e glorificar o Teu poderoso nome, Pai. Que esse desejo de Te louvar e de Te engrandecer a todo momento seja sempre o motivo dessas pessoas virem até aqui, dessas pessoas continuarem durante a semana na Tua palavra, meditando e confiando em Teu poderoso nome, para fazer todos os milagres que temos, aqueles milagres que nós não vemos, mas que sabemos que existem em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, e também Te peço por aquelas pessoas que ainda não vieram, que ainda não chegaram, mas que irão vir, Pai. Abençoa o caminho delas até aqui, abençoa as pessoas que não puderam vir hoje por algum motivo, Pai. As abençoa com toda sorte de bênçãos, Pai. Que o Senhor cuide daquelas pessoas que estão nesse momento sofrendo em um hospital, que aquelas pessoas que estão lutando por sua vida, Pai. Esteja com elas, aquelas pessoas que nós temos em nossa mente, orando por elas todos os dias, Pai, para que sobrevivam aqui, para que o melhor seja feito na vida dessas pessoas, meu Deus. Nós Te pedimos por essas pessoas, Te pedimos pela família das pessoas que já não estão tão bem, mas que as famílias oram e esperam uma melhora, ou esperam algo que seja vindo de Ti, Pai. Que a Tua vontade seja feita nessas famílias e que as mentes dessas pessoas sejam consoladas, que o coração dessas pessoas seja consolado pelo Teu Santo Espírito, Pai. É isso que nós choramos, Pai. Te pedimos nesse momento para que nada de externo venha nos invadir, para que nada de externo venha perturbar o nosso coração e que nós possamos queimar de amor por Ti hoje, nesse momento, e que possamos Te adorar com tudo que somos e tudo que temos, Pai. E também ceiar e lembrar do Teu grande sacrifício por nós, Pai. É isso que nós Te pedimos, Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui reunidos com um propósito. Nós fomos criados com alguns propósitos, mas um propósito em especial é para agradar o nosso Deus. É para honrar e glorificar o nome dEle. Amém? Nós estamos aqui hoje também para honrá-lo e glorificá-lo, mas também agradecer a Ele, porque encontramos irmãos. E encontramos irmãos aqui que temos amigos. Desses amigos fizemos muitas histórias boas, muitas memórias boas. E nesse momento eu convido todos a cantar essa canção e lembrar do quão bom e quão agradável é conviver com pessoas que propagam da mesma fé que nós. Quão bom e quão agradável é ter pessoas ao nosso redor que sabem da nossa dor, que nos abraçam quando estamos caídos, que nos têm ali como irmãos mesmo. Vamos cantar? Ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como o vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Ter amigos e irmãos, comunhão,
montanha, sobre a relva. Vive paz. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos. Nossas Bíblias nesse momento no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Faremos uma leitura responsiva do Salmo 30. Eu leio os ímpares e a igreja lê os pares, ok? Leiamos. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizada. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Amém. Vamos repetir o versículo 4, todos juntos? Versículo 4. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Amém? Em outro versículo ele também fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Nós temos que dar toda honra e toda glória a esse Deus.
esse Deus que faz o impossível. Esse Deus realiza milagres, Ele nos prova diariamente o seu grande amor por nós. Ele que enviou seu Filho, por tanto amor por nós que Ele teve, Ele enviou seu Filho para nos livrar do lamaçal do pecado. E esse Deus abriu o mar para que o seu povo pudesse passar e se livrar de um povo que os mantinha em cativeiro, que mantinha eles na escravidão. E Ele abriu um mar para que eles passassem. Ele trouxe vida aos sepulcros. Aquilo que estava morto viveu pelo poder dEle, pela palavra dEle. Amém? Vamos cantar e vamos relembrar desse poder maravilhoso do nosso Deus. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. soldados, faz no mar
esses milagres e só Ele é capaz de tudo isso. Glória a Ele. A morte não pôde vencer esse Messias, esse nosso Deus. Ele veio como homem, Ele morreu como homem, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e provou que mais uma vez a morte não vence, o maligno não vence, nada é acima dele. E nós podemos hoje continuar glorificando esse poderoso nome e vendo quão grande Ele é e quão poderoso Ele é acima de todas as coisas.
Salvador e toda glória seja dada a Ele. Neste momento, nós temos a oportunidade de trazermos até aqui os nossos dízimos e ofertas, enquanto cantamos um hino, continuando a engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria também de, em seguida, convidar o irmão Júnior Messias para estar orando pelos dízimos e pelas ofertas, após o nosso hino. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, Morto pra nos salvar, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, Tu vens comigo andar, Tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só Tu nos podes dar, só Tu nos podes poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, Nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, por essa graça que sara, só Tu nos podes dar. só Tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só Tu nos podes dar, só Tu nos podes dar, só Tu nos podes Oremos. Pai, Senhor dos mundos, nos apresentamos diante de Ti, não pela retidão dos nossos atos, senão pela Tua infinita misericórdia. Te agradecemos pelo dom que Tu nos dá e por tudo que Tu tem feito pela nossa vida. Ensina-nos a nos guiar, a viver, ouve as nossas preces. Te agradecemos por tudo que tens feito. Que todos esses dízimos e essas ofertas sejam usados com sabedoria e que as pessoas
aprendam a investir no teu santo reino. Essa é a oração que eu faço agora e sempre, em seu santo nome. Amém. Amém. A humanidade, nós somos culpados pelos nossos pecados. Nós já nascemos em pecado e também éramos condenados à morte. Mas, como eu já disse nessa noite, como todos nós acredito que saibamos, essa condenação e essa culpa pela morte, essa culpa pelos pecados, não está mais imputada em nós, porque foi imputada em Jesus. Quando Ele veio aqui e morreu por nós, e Ele levou tudo isso sobre si. E se não fosse por esse sacrifício, nós estávamos separados de Deus, nós éramos separados de Deus. Mas quando Jesus veio, o véu que separava a gente de Deus se rasgou. E hoje em dia nós podemos orar a Deus, orar a Jesus. Temos esse mediador em nossas vidas. Nós tivemos nossa história transformada. Não foi por mérito nosso, não por obras, não por nada que nós façamos, porque nós não somos merecedores, mas foi pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo. Amém? E essa graça e esse tão grande amor que nos constrange todos os dias e que possa superabundar, que possa essa graça abundar em sua vida, que seja transbordante em sua vida e que você reflita isso para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Amém?
Amém. Graça e paz do Senhor. Livro do profeta Isaías, número 53. Isaías 53. Livro do profeta Isaías, de número 53, diz assim a palavra santa do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, todos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos. Mais uma vez o versículo 6. Todos. Nós estamos diante da mesa da ceia do Senhor. Uma ordenança dada por Jesus aos seus discípulos para que a sua igreja pudesse obedecê-la até que o Senhor venha. Nesta hora, se aproxime de alguém, ore com alguém, abençoe alguém na oração, peça perdão a Deus, para assim participarmos da sua mesa. Se você está com seu filho, com a sua filha, ore por ele, ore por ela. Ore pela sua criança. Coloque a mão sobre ele, sobre ela, e ore ao Senhor neste momento. Santo Deus, poderoso Senhor, no nome de Jesus,
te pedimos perdão quando agredimos a santidade do Senhor, quando pecamos contra o nosso próximo. Pedimos que o Senhor nos perdoe nesta hora e te damos graças pelo pão, símbolo do corpo de Cristo na cruz, e te damos graças pelo fruto da vide, símbolo do sangue do Senhor Jesus. Te damos graças por estes elementos, que todos nós possamos com o coração perdoado participarmos da tua mesa. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Venha até a mesa ou ajude alguém que não pode chegar até aqui, servindo os elementos para ele ou para ela. A Bíblia Sagrada diz que Jesus reuniu os seus discípulos, tomando o pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Em memória de mim, comamos todos do pão, disse o Senhor. Comamos todos do pão.
Em seguida, o Senhor Jesus tomou o cálice, um copo, provavelmente de barro, e disse: este é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Em memória do sangue de Cristo, tomemos todos do cálice do Senhor. Oremos com a irmã Maria Neuza. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, como foi cantado aqui, Pai, obrigada, Pai, por ter mudado a nossa história, Pai. Ó Deus, éramos tão pecadores, Pai, como ainda somos, Pai, mas o Senhor nos tirou, Senhor, do lamaçal do pecado, Senhor, e nos mostrou, Senhor, ó Pai, que poderíamos, Pai, ser redimidos, Pai, pelo Teu sangue, Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tão grande amor, Senhor, por tão grande sacrifício, Pai, naquela cruz do Calvário, Pai. Nós só temos, Pai, a te agradecer, Senhor. O teu amor nos constrange, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, por todos que vieram, Pai, à tua mesa, Senhor, participar desse momento tão sublime, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. No nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. As crianças devem ir agora para o culto infantil. Enquanto nós continuaremos aqui, a Bíblia diz que após cear, Jesus cantou um hino com os seus discípulos. Vamos cantar também juntos um hino. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus. Vocês. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a
a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Obrigado. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo de número 1, versículos 26 e versículo de número 27. Todo mundo achou? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, 26 e 27 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Vamos todos juntos, 26 e 27. Então disse Deus: Louvado seja o Senhor, podeis assentar. Nós iremos exibir um vídeo agora. Talvez você, apaga a luz aí, por favor. Durante essa semana, talvez você tenha visto esse vídeo. Coloca o vídeo, por favor. Jesus, por favor, abre a porta do elevador com um pouquinho de medo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Amém, amém. Jesus. Dá uma pausa. Todo mundo entendeu? Uma criança, aproximadamente 7 anos, está presa no elevador, sozinha no elevador. E ele então se ajoelha e diz: Jesus, como é? Eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim, amém. E a porta do elevador se abre e ele sai. Coloca mais uma vez, por favor. Por favor, abre a porta do elevador. Eu estou com um pouquinho de medo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Amém. É muito fofo, não é? É muito fofo. Converse com a pessoa que está do seu lado agora. Qual é a sensação que você tem vendo esse vídeo? Aí, perto de alguém. O que foi que você achou? Você já tinha visto ou não o vídeo? O que foi que você achou vendo este vídeo? Eu, quando vi, achei muito fofo, muito bonito. Quantas pessoas viram este vídeo na semana que passou? Levanta a mão. Muito bom, muito bom. Coloca, aliás, antes de colocar de novo, não existe vídeo, não existe elevador, não existe criança, não existe oração. A inteligência artificial criou este vídeo e isto foi difundido pelo mundo afora. Em outros países a criança vai orar em inglês, vai orar em algum outro idioma,
Este vídeo foi criado por inteligência artificial. Eu quero chamar aqui Messias Júnior, que é da área, para vir dizer o que é. Algumas pessoas aqui provavelmente já trabalham, já sabem, e outras não sabem o que é esse negócio. Vem cá, Júnior, por favor. O que é inteligência artificial? A paz, pessoal. A paz, Senhor. É uma tentativa de ciência e engenharia simular o cérebro humano. Diz que a inteligência é a capacidade que a gente tem de aprender ideias complexas, de se adaptar a certas situações, de compreender, de aprender com experiências. E essa experiência é uma experiência humana e a inteligência artificial tenta simular isso. Linguagem, áudio, texto, voz, tudo pode ser recriado a partir de algoritmo e com o tratamento de dados, com os algoritmos trabalhando em cima de dados. Dados seriam registros, como, mais especificamente, o número do seu CPF, onde você mora, mas aí mais especificamente são imagens, imagens que são programadas para simular algo que é real. Poderia ser eu falando aqui, mas ser uma inteligência artificial, mas sou eu mesmo aqui. Então, mas a inteligência artificial, ela é utilizada largamente hoje, traz um benefício enorme na produção de textos, de trabalhos em diversas áreas. Então, diagnósticos, decisões, qual seria a definição, uma definição mais simples possível? Inteligência artificial é isso. Até hoje, eles se debruçam e existem várias e várias vertentes. Essa foi a que eu dei, foi a mais concisa, mas talvez a mais apreensível. Mas a inteligência artificial, para apreender, ela trabalha com dois conceitos antes que a gente precisaria entender, que é dado e algoritmo. O dado, já falei, que são registros. Pode ser onde você mora, uma imagem, um som, um vídeo. Quando você está com fome e chama um iFood, você vai para o GPS, você dá um like. Tudo isso são dados que você está alimentando. O algoritmo seria basicamente um conjunto de instruções. Pode-se dizer que mais ou menos uma receita, que você tem um conjunto de instruções que vai fazer. Fazer um bolo, por exemplo, tem uma receita ali é um algoritmo. A inteligência artificial trabalha com essas duas coisas, com os dados e com os algoritmos. O que seria inteligência artificial? Vocês estão ouvindo a minha voz. Isso pode ser simulado. O pastor pode simular isso usando uma inteligência artificial. Aqui, basicamente, todo mundo já usou algum tipo. ChatGPT, Gemini, Alexa, Siri, Cortana, todos são modelos de inteligência artificial. Eles simulam conversação como se você estivesse na frente de uma pessoa. Deus existe? Pergunta a inteligência artificial. Mas antes eu queria falar de ciência. Aqui é óbvio falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, Salmo 111:10. Mas para um bando de mestres e doutores é muito difícil você falar isso. Então a inteligência artificial basicamente é tentar simular, vamos dizer, o que temos de humano. Com um detalhe, ela ainda não simula isso daqui. Ela tenta simular isso daqui, mas não totalmente. Eles trabalham com isso. Quando a gente fala alguma coisa, eu estou falando aqui, eu estou com meu celular não, mas vocês estão alimentando dados aí.
alimentando dados. Nesse exato momento, eu estou falando aqui, o celular de vocês estão alimentando uma máquina. E essa máquina é utilizada para vender produto, indicar produtos, enfim, é uma especificidade. No caso do vídeo, é uma inteligência artificial generativa. Existem coisas boas? Existem. Diagnósticos de câncer, por exemplo, são identificados através de inteligência artificial. Eu vou citar um exemplo aqui só para encerrar. Onde eu morava, lá em Petrolina, tem uma árvore chamada tamboril, perto lá. Eu morava ali perto do Mineirão, Atacarejo, Petrolina. E tem uma rua que é tomada, não sei se o pastor já viu, a rua é tomada por uma árvore absurdamente grande. E a prefeitura foi, há uns meses atrás, e podou. E aí, ambientalistas foram lá tacar o pau, porque podaram árvore, não sei o que e tal. E aí chamaram um especialista, conheço ele, Vladimir Nunes, é um biólogo, não sei se você já falar. E aí chamaram ele para falar, né? Essa árvore aí, quantos anos tem, né? E ele falou, não, isso é um tamboril e tal. E ele fez uns cálculos que demorou um tempo, ele olhando tal, aquela coisa toda. Ele disse, ela tem aproximadamente 90 anos, essa árvore. Ele levou um tempo para chegar a isso. Aí ele pegou, depois ele falando, né? Conversando com ele pegou a árvore lá e bateu uma foto. Aí jogou no chat GPT lá da vida, um IA, me diz, esse aqui é uma árvore tamboril, tal, falou o nome científico. Ela tem aproximadamente quantos anos? Aí, aproximadamente entre 90 e 100 anos. Então, isso é uma inteligência artificial, né? Um conhecimento que levou trocentos para ele reproduzir aquilo dali. Com uma foto, ele bateu em piscar de olho um conhecimento, né? Foi reproduzido ali. Basicamente. É certo dizer, então, que a inteligência artificial é um sistema, um programa de computador, que eu dou um comando para ela e ela consegue criar. Ela ainda está engatinhando, mas ela consegue criar quase tudo que eu pedi para ela, como criar esse vídeo. Seria correto? Sim. São máquinas alimentadas por dados e quem alimenta as máquinas são os seres humanos. Tem um livro muito antigo de Asimov que falava que no futuro, né, o catastrófico seria o homem e o cachorro. O cachorro para não deixar o homem chegar perto da máquina e o homem para alimentar o cachorro. Mas seria mais ou menos uma alusão a que a gente não perdesse a nossa humanidade devotando, vamos dizer assim, às máquinas. Paramos de alimentar as máquinas param. Não tem superinteligência artificial que vai dominar. Por isso, Provérbios 1, 7, Provérbios 9, 10, Salmo 111 e 10. Obrigado, Júnior, muito obrigado. Vamos assistir o vídeo agora sabendo que isto aqui não é de verdade. Vamos assistir o vídeo agora, coloca de novo. Jesus, por favor, abre a porta do elevador. Eu tô com um pouquinho de medo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Amém. Não existe criança, não existe elevador, isso nunca aconteceu, mas a inteligência artificial é capaz de produzir. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, a Bíblia diz que Deus disse, façamos não é singular, é no plural, porque Deus na eternidade estava com o seu Filho Jesus, com os seus anjos, o Espírito Santo. Então ele fala no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine este homem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Do ponto de vista bíblico,
Deus criou a humanidade à sua imagem e à sua semelhança. Isto é uma criação verdadeira, natural e não é artificial. A inteligência artificial, ela deve trazer centenas, milhares de benefícios em todos os segmentos, em todas as áreas, mas ela nunca vai poder criar aquilo que Deus criou, e o que Deus criou precisa relacionar-se com o eterno de forma verdadeira e não de forma artificial. O problema é a artificialidade, que é um pressuposto de algo que não é original, que não é verdadeiro, ou algo que é totalmente mentiroso. Quando nós lemos na Bíblia Santa que Deus criou o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, as pessoas sempre perguntam, então Deus nos criou de forma... porque Deus tem uma cabeça, tem um braço, tem uma perna, tem uma mão? Não. Sermos criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia Sagrada diz em João capítulo 4 que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Deus não tem uma cabeça, Deus não tem um braço, Deus não tem uma perna. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, a teologia fez uma divisão dos atributos de Deus, das características de Deus. Esses atributos podem ser, a teologia dividiu em atributos comunicáveis e incomunicáveis, que são os atributos que apenas Deus tem. Quais são os atributos que nós temos aí, que são exclusivos de Deus? A onipotência, ele pode todas as coisas. O segundo atributo incomunicável de Deus, que nós vemos no Salmo de número 139, qual que é? Ele domina todo o conhecimento existente no mundo. Ele sabe de todas as coisas. Nós não somos contra a ciência, só que se você for para a ciência vai cavar, pesquisar e encontrar o quê? O que Deus fez, e o que Deus revelou, ou o que Ele ainda não revelou. Isso é a onisciência. Terceiro atributo exclusivo de Deus, qual que é? A onipresença. Ele tem a visão de todos os lugares. Ele é onipresente. A sua visão, a sua presença contempla todos os lugares. Quarto atributo incomunicável de Deus, qual que é? A sua imutabilidade. O que é isso? A Bíblia diz que Deus, ele é imutável. Deus não varia. Deus não muda. Deus não era ontem uma coisa e hoje ele se revelaria de uma outra forma. Porque Deus, um dos seus atributos incomunicável, que é exclusivo dele, é a sua imutabilidade. E por fim, em quinto lugar, um atributo incomunicável, exclusivo de Deus, ele é o quê? Sempre, isso aparece 3 vezes na Bíblia, acho que é Isaías, 1 Timóteo, se não me engano, Salmos. Ele sempre foi eterno, sempre terno. Ele é autoexistente, ele é a causa, ele nunca foi causado, ele nunca foi criado, ele é sempre eterno, é um dos atributos incomunicáveis, exclusivos de Deus. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, que Deus criou o homem à sua imagem, qual é a imagem que o homem tem de Deus? São os seus atributos comunicáveis, aquilo que Deus é, mas que Deus compartilhou com a humanidade. Qual é o primeiro atributo comunicável de Deus que nós temos nessa lista? O primeiro, Deus é amor. E Deus comunicou, transferiu esses atributos para as suas criaturas.
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de Deus, com dos atributos da capacidade de Deus, que é a capacidade de amar. A prova que nós fomos criados à imagem de Deus é que nós conseguimos amar. E o amor só existe em um lugar, porque Deus é amor. E se alguém tem pouco ou tem muito amor, amor só existe em um lugar, só tem uma árvore que dá amor, que dá esse fruto que se chama Deus. E se alguém está em Deus, esta pessoa será capaz de amar. Outro atributo comunicável de Deus, existem muitos atributos comunicáveis. Qual que é o segundo que nós temos aqui? Misericórdia. Nós temos a capacidade, a possibilidade de ter misericórdia de alguém. Uma vez perdida, cavando muito, se esforçando muito, o terceiro atributo de Deus que Ele comunicou para nós, qual que é? Então, uma vez na vida, se esforçando muito, às vezes a gente faz justiça. Deus é justo, plenamente justo. Mas essa sede, Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Uma vez ou outra nós conseguimos fazer justiça, e isso vem de Deus. Um atributo comunicável de Deus, dos mais incríveis, é que nós somos seres que temos criatividade. Nenhum outro animal da natureza junta 2, 3 substâncias e faz um produto, faz uma vacina. Isto é capacidade criativa. É um dos atributos do Eterno que Ele comunicou para nós. E o último que eu listei, qual que é o último? A fidelidade. Também, estando em Cristo, orando, pedindo misericórdia, nós temos este atributo de Deus, a capacidade de desenvolvermos a fidelidade a Ele, a fidelidade à nossa família, a fidelidade aos nossos amigos. A fidelidade, ela vai crescendo dentro do nosso coração, porque este é um atributo de Deus. Quando a Bíblia está dizendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, está dizendo que Deus nos deu amor, misericórdia, justiça, criatividade, fidelidade e alguns outros atributos que Deus permitiu que nós pudéssemos ter. Isto é ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas isto não é artificial. Isto não pode ser artificializado. João capítulo 4, versículo de número 24. Abra na sua Bíblia, provavelmente você já conhece. João 4, versículo de número 24, está aqui na tela. Aumenta, por favor. Vamos ler todos juntos. João 4, 24, que diz o quê? Deus... Vamos ler mais uma vez. Deus é... O que nós vamos fazer agora com a inteligência artificial em relação a Deus? Deus é um espírito e só recebe adoração em espírito e em verdade, e não uma adoração plástica, coreografada, artificial. E agora? A adoração é de verdade. Há alguns poucos anos, 2 ou 3, eu estava na minha casa e recebi um convite. E dizia assim: não, pastor, vem aqui que eu quero conversar com o senhor, que vai ter um curso em Petrolina. Eu digo, um curso? Eu gosto de fazer curso, eu gosto de conhecer coisas novas e de me especializar. Como é este curso? Este curso é de
programar a igreja. Mas como assim programar a igreja? Não, é assim, olha. O Senhor primeiro tampa as paredes do templo. Lá tem tampa as janelas que tiver no templo. No templo tem janela? Tem, todo o tempo que eu vou tem janela. Disse, não, o Senhor tem que tampar, cobrir as janelas, porque sendo de manhã ou sendo tarde, o Senhor vai ter o controle da luz. Aí eu digo, então a gente vai ter que tampar as janelas todas, tem que tampar as janelas. E para quê? Aí disse, o Senhor vai aprender a botar um jogo de luz na igreja. A luz amarela, ela transmite não sei o quê. A luz branca é para o povo sentir não sei o quê. A luz azul, as pessoas vão se emocionar dessa forma. A outra luz, eu digo, meu amigo, pode parar, eu não vou para esse curso. Esse curso não me interessa em nada. Eu não vou iludir ninguém com luzinha amarela, vermelha, azul. Eu não vou lacrar as janelas para a pessoa, se está de manhã, ela saber que está de manhã, ou se está de manhã, controlar. Eu não vou modificar a percepção sensorial de ninguém com luz, seja da que for, com fumacinha, com janela tampada. Esse curso, ele não me interessa, porque João capítulo 4, versículo de número 24, diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Não pode ser artificial. Pastor, mas não pode se emocionar. Claro que pode se emocionar, nós somos seres emocionais. Mas nós não iremos estimular artificialmente a emoção de ninguém. Se o Espírito Santo tocar em você e você se emocionar, é o Espírito Santo, não é a luz. Amém? Se o Espírito Santo te emocionar, colocar uma palavra no seu coração, é o Espírito Santo, porque Ele está vivo, Ele ainda age hoje. Ele ainda está no meio da igreja. É Ele que vai fazer. Não vai ser a cor da parede, não vai ser a luz, não vai ser a fumaça, não vai ser artificial. Esse curso eu não vou querer fazer, eu não quero. Muito obrigado, obrigado pela preferência, passe para outro, mas não tenho interesse nesse curso. Agora, nós somos a última geração que sabe o que é uma máquina de datilografia. Pergunta para a pessoa que está, você sabe o que é uma máquina de datilografia? Os meninos mais novos acho que nem sabem, né? Nós somos a última geração que sabe o que é uma máquina de datilografia e que não nascemos na era digital. Nós estamos aprendendo o negócio. Mas o artificial chegou, está ao nosso redor. Mas pastor, o menino não fala de Jesus, por que é que o senhor não deixou? Por que é que o senhor está contando? Porque não é verdade. Não é de verdade, gente. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter compromisso com a verdade. Deus não precisa de nada artificial. Deus não precisa ser glorificado de forma artificial. Ou é de verdade, ou não tem parte com Deus.
ou é de verdade, ou não dura, não é do Espírito Santo. Eu e você poderemos cair em algo que é artificial. Um vídeo como este é só o começo. Imagina o que vem por aí de artificial. E nós, da última geração não nativo digital, poderemos ser surpreendidos, enganados por aquilo que não é de verdade. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher. Deus criou. João 4 diz que Deus é Espírito. Importa que você adore em espírito e em verdade. Você que está aqui nesta noite, a sua adoração é de verdade? Ou a sua adoração é artificial? A sua adoração é de verdade? Ou é apenas uma coreografia dominical? Curve sua cabeça e pergunte a Deus: se você tem compromisso com a verdade, se você tem compromisso com a Bíblia, se você tem compromisso com Deus, ou você tem compromisso com a coreografia? Não tem problema nenhum fazer uma coreografia também, uma dança. Só que a coreografia precisa ser de verdade. Porque aquilo que não é de verdade não tem parte com Deus. Você está aqui nesta noite e deseja ser um adorador de verdade. Fique de pé nesta hora, que nós possamos orar. Você que deseja ser um adorador de verdade, mas a inteligência artificial chegou. Vamos usar, aproveitar. Mas cuidado para não ser enganado, cuidado para não ser enganada. Você que está aqui hoje
e seu coração está transbordando de alegria de ter sido abençoado por Deus na semana que terminou ontem. Vem aqui à frente. Você tem para contar desta semana que passou, não é de um mês atrás não. Você que recebeu uma bênção do Senhor, você viu a mão de Deus na sua vida nesta semana que terminamos. Vem aqui à frente, possamos testemunhar quanto Deus tem cuidado de nós, quanto Deus tem sido fiel a cada um de nós, pela sua mão, pela sua graça, pela sua misericórdia. Daniela Rodrigues, por que você está aqui na frente? Graça e paz, igreja. Eu tinha até programado, na verdade escrevi, né? Porque eu sou muito de escrever, quem me conhece há mais tempo sabe. Estou aqui para agradecer ao Senhor, porque há um tempo atrás eu tinha começado a fazer um curso de auxiliar de dentista e parei porque, como todos sabem, né? Meu esposo Roselito adoeceu e eu precisei parar alguns trabalhos, algumas atividades e, como todos sabem, ele partiu para a eternidade, né? E nesse tempo eu fiquei, durante o processo do luto, muito pedindo em oração a Deus que Deus me ajudasse, né? No sentido de seguir com a minha vida, continuar e também a voltar a fazer o curso, né? Que é EAD, à distância. E assim, pedindo forças todos os dias a Deus, todos os dias, dizendo assim: Senhor, eu preciso continuar porque eu parei e eu preciso de uma profissão. Então, tive ajuda em oração, tanto da igreja, de todos vocês, como também de algumas amigas mais próximas, né? Que me incentivaram, que me ajudaram. E quinta-feira, dia 30/10, eu recebi uma mensagem da monitora do curso que eu estava aprovada. E o que eu quero dizer para vocês é que o certificado vai ser emitido pela ABO, porque o primeiro curso que eu tinha feito não tinha sido reconhecido. Então, nesse meio tempo, nesse espaço um pouco grande de tempo, aconteceu isso, de não ser reconhecido o curso, e esse eu tive que refazer novamente. Então, para mim foi uma vitória, porque no meio do luto, de todo o processo, de toda dor, de toda tristeza, o Senhor transformou o meu choro em alegria. E eu estou aqui para agradecer ao Senhor, porque fui aprovada no curso e agora é só esperar o certificado chegar. Obrigado pelo testemunho, Daniela. Santo Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, queremos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Pai por estes testemunhos destas pessoas que estão aqui, dizendo que nesta semana que findamos, elas viram o Teu poder em suas vidas, a Sua mão, a Sua bênção, a Sua graça, ó Pai. Que todos nós que aqui estamos possamos continuar adorando o Senhor em espírito e em verdade, não de forma artificial, mas que possamos permanecer na Tua palavra, permanecermos na fé, para alcançarmos a vitória no nome de Jesus e as bênçãos, Senhor, que estão separadas para cada um de nós, que o Senhor deseja derramar sobre cada família, sobre cada vida. Olha para a vida de cada pessoa que está aqui, com o que cada uma precisa na sua família,
na sua vida profissional, ó Deus, na sua vida sentimental, na sua vida, Senhor, espiritual, ó Pai, nos fortalece a cada dia. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Isto é poderoso, isto é real. Nós temos os atributos que o Senhor escolheu, decidiu compartilhar com cada um de nós. Abençoa cada vida, cada família. Se existe alguém que está aqui que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, que ela possa fazer isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga: Deus te abençoe. O Senhor seja contigo. Permaneça na verdade. Permaneça na verdade. O ministério, podeis assentar, o ministério Amor e Ação está vendendo hoje, mais uma vez, lanches lá atrás, na cantina, para continuar fazendo as suas programações. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você e te dê a paz. Amém, amém. O grupo, a equipe do ministério já foi lá para trás, está nos aguardando.